Bem-vindo a Historizando. Hoje eu quero falar com você sobre uma questão que é bem importante na história, as datas. Muitos me perguntam qual data tem que decorar, se precisa fazer linha do tempo para estudar, enfim, qual é a melhor forma de se aprender tudo isso. Só que decorar e aprender são duas coisas diferentes. Quando a gente entende, quando a gente compreende um conteúdo, a gente não precisa ficar decorando. Não precisa colar a linha do tempo na parede do banheiro para saber que em 1808 Dom João VI chegou no Brasil. Compreendendo tudo isso, estudando a matéria, automaticamente esses conteúdos vão fixar na nossa cabeça. É claro, gente, ninguém sabe todas as datas de cor. Nenhum professor de história ou quem estuda história há vários anos sabe tudo o que aconteceu de cor. É muito complicado porque é muito acontecimento. Mas o que é legal de saber são os marcos históricos. Então, os historiadores, quando foram dividir esses marcos e esses períodos, acabaram estabelecendo o período e o marco de transição de um período para o outro. Como assim? Bom, nós temos em história geral 4 períodos: o período da Antiguidade, da Idade Média, da Moderna e da Contemporânea. E dentro desses 4 períodos, nós temos datas importantes de transição entre elas. Mas o que é legal de saber é que eu não durmo na Antiguidade e acordo na Idade Média. Ou então eu não durmo no Império Romano e acordo no dia seguinte num feudo. A história não funciona dessa forma. A história é um processo. E como é um processo, ela acaba ocorrendo lentamente, ok? Então vamos lá. Dentro desses 4 períodos, o primeiro é a Antiguidade. A Antiguidade a gente data de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Mas por que 4.000 anos antes de Cristo? Essa data identifica para os historiadores a invenção da escrita. Ué, quer dizer que historiador não estuda antes de 4.000 anos de Cristo? Não. E é por isso que o nome é chamado de pré-história, antes da história. Porque antes da escrita, os historiadores não estudam os documentos, não avaliam os acontecimentos. Isso fica a cargo de outros pesquisadores. O que data o final da Antiguidade e o começo da Idade Média, do período medieval, é o ano de 476 depois de Cristo. E o que acontece nesse ano? Acontece a queda do Império Romano do Ocidente. Porque ao final do Império Romano, ele é dividido entre Oriente e Ocidente. E só uma das partes cai, que é o do Ocidente. A partir de 476 depois de Cristo, termina a Idade Antiga e começa a Idade Média, o período medieval. Dentro do período medieval, que dura cerca então de 1000 anos, é que vai acontecer o processo do feudalismo. Tomem cuidado. Muitos acham que Idade Média, que período medieval e que feudalismo são a mesma coisa, mas não são. O período da Idade Média chama Idade Média por causa desse tempo todo. O feudalismo é um sistema político e econômico que acontece nesse período, mas não quer dizer que a Idade Média foi toda feudalismo, ou foi só o feudalismo, que não aconteceu mais nada. Ao final da Idade Média e o começo da Idade Moderna, nós podemos citar 2 datas. A data de 1453, que data é essa? A queda do Império Romano do Oriente. Então, o Ocidente cai primeiro lá em 476 depois de Cristo, e em 1453 os povos turcos otomanos tomam então a outra parte do Império Romano, que é inclusive a capital Constantinopla. Então a queda desse Império Romano do Oriente é que vai datar o começo da Idade Moderna. Mas existem alguns historiadores e alguns livros que citam a data de 1492. Nessa data, o Cristóvão Colombo chega à América. Só que tem uma coisa, gente. O Cristóvão Colombo ele pode ter chegado à América. Hoje a gente sabe disso. Mas na época, ele não sabia.
Ele achava que tinha chegado às Índias, que era isso que ele queria fazer, chegar às Índias. Então, a gente não chama, por exemplo, Colômbia, o nosso continente não chama Colômbia, se chama América, porque Colombo descobriu a América, descobriu o Novo Mundo, chamado Novo Mundo, mas ele morreu achando que tinha chegado às Índias. Só o Américo Vespúcio, e por isso o nome América, é que vai descobrir que o continente é um novo lugar. O que marca o fim da Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea é o ano de 1789, com a Revolução Francesa e a queda do antigo regime lá na França nessa época. Essa data é o início, mas o fim da Idade Contemporânea ainda não chegou, porque a gente vive a Idade Contemporânea. Então, desde 1789 até os dias de hoje, que no caso 2015, a gente vive o período contemporâneo. Quando a gente sabe o marco começo de um, o marco fim do outro, a gente pode se localizar na história, se localizar no tempo. E aí fica um pouco mais simples compreender algumas questões. Eu espero que tenha te ajudado. Vamos continuar historizando. E no próximo vídeo a gente vai falar de Brasil. Beijo e até a próxima. O que é importante é saber que... E no próximo vídeo eu vou